seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes torcer? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós temos aqui na primeira leitura esse tema tão importante em toda a Sagrada Escritura, que é o tema da aliança. Tanto é que a palavra do Senhor, toda a Sagrada Escritura, esse é o tema central. Se nós perguntássemos qual é o tema central, principal de toda a Sagrada Escritura, de toda a história da salvação, é precisamente esse tema, o tema da aliança. Tanto é que nós podemos chamar o Antigo Testamento de Antiga Aliança e o Novo Testamento de Nova Aliança. Então, a aliança é esse tema central de toda a Escritura, de toda a Palavra de Deus. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um pacto que é estabelecido, um compromisso, uma responsabilidade. No sacramento do matrimônio, por exemplo, nós temos as alianças, né? O símbolo da aliança, que é um símbolo do quê? Da fidelidade, do amor, da reciprocidade entre um homem e uma mulher que prestam esse mútuo consentimento, ou seja, dizem sim um para o outro, mas em primeiro lugar dizem sim a Deus, para viverem unidos até que a morte os separe, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, todos os dias da vida. Então, esse símbolo que nós temos no sacramento do matrimônio da nossa igreja é um símbolo maior, na verdade, de toda a Escritura. E é tão bonito nós notarmos isso. Deus é que toma iniciativa de fazer aliança conosco, porque o que nós temos para oferecer para Deus? Nada, né? O que nós podemos garantir para Deus? Nada. Mas Deus, Ele se compromete até por nós para viver esta aliança, né? Deus então Ele estabelece uma aliança com Abrão. Ele tinha este nome, Abrão, e quando Deus estabelece esta aliança com ele, ele recebe um novo nome. Tu não se chamarás mais Abrão, tu se chamarás a partir de agora de Abraão, pois tu serás pai de uma grande multidão. Então o Senhor, Ele se compromete diante desta aliança que Ele estabelece com Abraão, de viver a fidelidade diante deste pacto.
estabelecido. E Deus ele faz essa promessa a Abraão, de que ele teria uma descendência incontável. Abraão não sabia como aquela promessa do Senhor se cumpriria. Ele já era um homem velho, Sara também, sua esposa, já era uma mulher idosa. Naturalmente falando, eles não podiam mais ter filhos, mas Deus fez uma promessa de que eles teriam uma descendência incontável. E mesmo sem saber como, Abraão ele acreditou naquela promessa de Deus. E por isso que Abraão no Antigo Testamento é um desses símbolos realmente do homem de fé, do homem que acreditou na promessa do Senhor. Abraão ouviu a voz do Senhor quando ele estava na sua terra, ainda no meio da sua parentela, em Ur dos Caldeus. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, parte em direção de uma terra que eu te darei. E Deus ele fez essas promessas para Abraão de que ele teria uma descendência incontável e de que Deus daria para os seus descendentes também a terra prometida, a terra que jorraria leite e mel, a terra de Canaã. Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele não pode voltar atrás. E diante desta atitude de Deus com Abraão, também conosco, porque em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele estabeleceu a nova e eterna aliança, através do derramamento do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele estabeleceu esta aliança com todos nós, e em cada missa essa aliança também é renovada, porque em cada missa nós celebramos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor, o sacrifício do Calvário é atualizado aqui no altar de nosso Senhor, para nós recebermos a graça do Senhor, a força que nós necessitamos para sermos fiéis a este Deus que sempre foi e que sempre será fiel. O evangelho de hoje nos mostra então aí essa disputa que vai se acirrando cada vez mais, essa disputa dos judeus em relação a Jesus. E aqui o Senhor ele diz esta palavra tão bonita, tão forte: aquele que guarda a minha palavra não provará a morte. E aí aqueles homens, não compreendendo, disseram: mas esse homem está louco, ele só pode estar com o demônio. Que história é essa de que ele não vai morrer? Abraão morreu, né? Os profetas morreram. Acaso você pensa que é maior do que Abraão ou de que algum dos profetas, pois eles morreram? Mas Jesus está falando aqui da pior morte, que é essa separação de Deus. Pela morte física nós vamos passar, mas essa não é a pior morte. Por isso que o Senhor ele diz também no Evangelho de João: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então nós precisamos guardar esta palavra no nosso coração. Guardar é no sentido de viver a palavra do Senhor. É assim que nós seremos fiéis a Deus. É assim que nós estaremos correspondendo a nossa parte diante desta aliança que o Senhor livremente estabeleceu com cada um de nós. Jesus ele fala então sobre Abraão, que Abraão exultou no dia do Senhor, e ele diz aqui esta palavra revelando a sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. É uma revelação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos do livro do Êxodo, quando o Senhor se revelou para Moisés dizendo assim: eu sou o que sou. Todas as vezes que nós encontramos no Evangelho essa expressão eu sou, é Jesus dizendo eu sou Deus. E os judeus conheciam muito bem essa expressão, por isso que eles logo pegaram pedras
para atacar em Jesus, para apedrejá-lo, porque eles consideravam isso uma blasfêmia. Um homem se reconhecendo como Deus. Então que diante desta palavra do Senhor hoje para nós peçamos a Deus essa graça de acolhermos Cristo na nossa vida, acolhermos a sua palavra, a sua verdade. Ele que é o grande eu sou, esse Deus tão grande, mas que ao mesmo tempo se faz tão pequenino, a tal ponto de nós podermos comungá-lo, de nós podermos realmente ter esta comunhão máxima com o nosso Deus aqui na terra, através da Eucaristia, desta comunhão. Quando nós comungamos, nós nos tornamos um com o Senhor, e esse banquete aqui na terra nos prepara para o banquete no reino dos céus. Acolhamos o Senhor em nossas vidas, guardemos a sua palavra, sejamos fiéis a esse plano de amor, a esta aliança que o Senhor estabelece conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.